vocês? Aqui ele tá falando o professor Lucas Brendo, bora começar mais uma aula de Sociologia. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros sociólogos que a gente não falou ainda, né? E na aula de hoje a gente vai falar sobre um cara muito importante, conhecido como sociólogo do povo no século XX, tá? Ele foi muito influente, muito importante para muitas teorias da sociologia e também para a construção de muitos conceitos que a gente vai ver aí ao longo da nossa vida, tá bom? Esse cara é chamado Pierre Bourdieu, tá? Bourdieu foi um francês, como o próprio nome dele já dá uma dica que ele é francês, tá? Ele aí foi um francês influenciado grandemente pelo Max Weber, pelo Karl Marx, né? Por outros autores também, um pouco do Durkheim. Só que ele aí teve suas próprias teorias, ele não utilizou teoria dos outros, ele fundou suas próprias teorias e por isso que ele é muito importante, tá bom? E o que é que o Pierre Bourdieu fez? Quais são as suas teorias? Eu vou ser bem direto para a gente ter uma aula rápida e a gente entender um pouquinho das teorias dele de maneira bem direta, tá bom? Entre as principais teorias do cara Pierre Bourdieu, tá? A gente tem que levar em consideração que todo sociólogo tem uma base de pesquisa, né? Karl Marx era luta de classes, né? O Max Weber, ação social, Emile Durkheim, fato social, né? E entre esses caras aí, né, qual é a área de pesquisa? O que é que o Bourdieu se coloca para estudar, né? Ele estuda as relações de poder, né? Só que ele não chama poder de poder, tá? Esse cara ele gostava de complicar as coisas, né? Ele era conhecido por isso. Ele tinha uma leitura extremamente densa e ele não gostava de facilitar para a galera não, tá? Ele chama o poder de uma maneira, vou sintetizar ao máximo as teorias dele para entender, tá? Ele chama o poder de capital, tá? Então quando ele fala de capital, ele está falando de poder. Por quê? Porque na mente dele, ele entendia que o dinheiro também significava poder. Se você tem dinheiro, você tem poder. Mas poder não é só dinheiro, tá? Tem o capital econômico, que é o dinheiro, né? Mas também tem o capital cultural, capital social, né? Capital político. A gente tem vários tipos de capital, vários tipos de poder. Só que, por que ele chama o poder de capital? Porque se você tiver poder, você não precisa ter dinheiro. Você consegue as coisas com o capital. Por isso que ele chama o poder de capital. Tá entendendo? Né? Por exemplo, né? Se eu não preciso ter necessariamente dinheiro, né? Eu posso conseguir através do capital social, né? Eu acabei de sair da universidade, tá lá. Acabei de sair da universidade. Eu sou um filhinho de papai, né? E aí o que acontece, né? Aí eu vou, além de eu ter capital econômico, né? Que é o dinheiro, né? O que é que vai acontecer? Eu tenho capital social. O que é o capital social? O capital social é a minha influência dentro da sociedade. É o meu grau de influência. O que eu posso comprar com a minha influência social, com o meu poder social. Então, né, eu acabei de sair da universidade, né, acabei de deixar a universidade, e aí eu quero conseguir um emprego. Como eu tenho influência, eu tenho contatos. Isso é o capital social. Então ele vai conseguir uma vaga de emprego com facilidade, porque ele tem influência, ele tem capital social, entendeu? Capital, ele não apenas envolve o dinheiro, ele envolve também conceitos para se ter acesso a outras fontes, né? Para ter acesso a outras coisas, além apenas de dinheiro, né? Porque eu posso ser apenas rico, mas eu não preciso, eu posso não ter capital social, eu posso não ter influência, eu posso ter dinheiro. Mas o dinheiro, precisa falar, dinheiro compra influência, né? Nem sempre você pode ser rico, mas não ser uma pessoa bem aceita na sociedade. Né? Você tem que ter, você se utiliza do seu capital econômico, né? Mas tem gente que não precisa nem gastar dinheiro para conseguir as coisas, né? Eu não vou falar de certas pessoas aí que existem no mundo, né? Mas vocês sabem que existe esse tipo de pessoa que não gasta dinheiro, mas de repente chega com uma moto, chega com um carro, né? Capital social, entendeu? Capital social, tá? Então exatamente isso, né, é a influência. Se você tem influência, né, você consegue, né? É que nem o Bourdieu, ele pensa que o poder ele não é apenas necessariamente relacionado ao capital. Ele chama de capital, né? O capital não é só relacionado a dinheiro pro Bourdieu. Porque quando ele fala de capital, ele está falando de quase tudo, né? Ele está falando de muita coisa. Ele chama, né, eu vou colocar aqui do lado, ele tem um capital econômico, capital social, capital cultural, né? Capital político, tá? Então tem todos esses tipos
de capital. E cada um desses, eles têm algum tipo de influência dentro da sociedade, né? Vamos começar pelo capital econômico. Capital econômico, vou colocar aqui o conceito para vocês do lado, ele está mais relacionado com a ideia de ter posses, né? Ter bens, tá? Então o capital econômico ele é relacionado com essa ideia. O capital cultural já é relacionado à ideia de um diploma, por exemplo, né? Você tem uma influência através de, eu saí da universidade, então eu já tenho um capital cultural, né? Eu já me insiro dentro da sociedade de forma cultural, porque eu já tenho um grau a mais. Isso aí eles chamam de capital cultural. A questão do diploma, por exemplo, né? A questão dessas regras hierárquicas que a gente tem dentro da educação, né? Você está um grau mais acima, então você está, por exemplo, eu terminei a escola, né? Mas tem gente que nem terminou a escola, não consegue ter acesso ao trabalho. Isso é capital cultural, tá entendendo? Então isso são relações construídas ao longo da história pelas instituições sociais que a gente vai falar depois, tá? Então isso aí é o capital cultural, tá? E a questão aí de você ter acesso porque você participa de determinados grupos, você entrou dentro de determinados grupos na sociedade. A gente também tem um capital social, né? O capital social ele já é a influência, né? O seu grau de prestígio dentro daquela sociedade, né? Ele é representado por você ter acesso a certos grupos, você ter acesso, você às vezes nem precisa ter dinheiro, você tendo influência social você consegue muitas coisas, consegue um emprego, né? E através do emprego você consegue dinheiro, né? Obviamente, né? Mas às vezes você apenas com o capital da influência, o capital social, você consegue ter muita coisa dentro da sociedade, né? Então é importante construir as relações de capital social de vocês. Eu sempre falo com meus alunos quando eles falam dessas coisas, né? Porque as pessoas às vezes não levam em consideração que a sociedade moderna, ela não é construída só com dinheiro, ela não é construída apenas eu vou ficar na minha, vou ficar quieto, não vou fazer nada, as coisas vão vir para mim. Não, você tem que construir laços, né? Você tem que procurar pessoas influentes. Isso é óbvio, né? Você tem que se relacionar com o máximo de pessoas que você conseguir para ser bem visto, né? Se você de repente conhece, você tem um amigo, né, dentro daquela empresa, você consegue um emprego. Se você tem um amigo dentro daquela loja, você pode conseguir um desconto, né? É exatamente isso que a gente acaba construindo. Então, quanto maior sua rede de influência social, mais bem visto você vai ser, né? Ou talvez algumas pessoas falam, professor, eu não gosto de conversar com as pessoas, eu sou tímido, eu não consigo me relacionar. Essas pessoas elas têm mais dificuldade em conseguir as coisas. Eu sou sincero, né? A gente às vezes tem que tentar desconstruir. Eu era uma pessoa tímida, eu ficava na minha, não era muito de conversar. Eu mudei muito isso porque eu entrei na universidade e eu fui vendo que às vezes a gente precisava ter amigos, ter contatos para ter um orientador, um professor que estava ali do teu lado para tirar dúvidas. E às vezes, quando tu não é amigo desse professor, tu não tem uma relação com ele, tu acaba ficando de lado. E tem pessoas que vocês vão ver que vai ter pessoas passando na tua frente simplesmente porque elas têm contatos, né? Uma entrevista de emprego, né? Uma relação aí. Então tudo na sociedade também tem relação com capital social, tá? Então não se esqueçam, tá? É importante o capital social, tá bom? Então por isso que o Bourdieu citou ele nas suas obras, porque o Marx não falava muito do capital social, ele falava do capital do dinheiro, né? Mas aí o Bourdieu entra com o capital social e outros conceitos, né? E um dos principais conceitos do Bourdieu é o poder simbólico, é um dos principais mais conhecidos. O que é o poder simbólico? Poder simbólico, ou capital simbólico, como ele chama o poder de capital, né? Ele chama o poder simbólico porque ele está muito relacionado àquele poder que a gente está aqui e a gente não consegue ver. Como assim? Eles são as relações medidas dentro da hierarquia social, dentro da sociedade, né? É o poder que está aqui, ele não é nítido, mas ele está aqui, né? Por exemplo, né? A gente tem aqui dentro da sociedade pessoas que nascem com privilégios, né? Você nasce com privilégios, você tem o poder simbólico. O seu jeito de comer, o seu jeito de se portar, de agir, né? O seu comportamento gera uma imponência, né? De certa forma, tem pessoas que são assim, você vai pegar uma pessoa e fica assim, né? Ela não precisa ser necessariamente bonita, né? Até que a ideia de bonito está relacionada ao poder simbólico, sabia? Por quê?
Pro Bourdieu, isso aí tudo é construção social, né? E quanto mais você chega perto de símbolo, por que símbolo? Porque símbolo é uma imagem, né? Símbolo representa algo. Então, se você representa alguma coisa importante na sociedade, que é o você tá se inserindo dentro do poder simbólico, né? Aquele cara do cabelo louro, do olho azul, bonitão, fortão, barbudo, né? Gera uma imponência, ele fala de um jeito rebuscado, né? Ele consegue, você olha para aquela pessoa, né? E você olha assim, esse cara é gente boa, né? Ou não, né? Dependendo de você, né? Não estou falando de forma geral, né? Essa pessoa, ela tem mais acesso, né? Você vai ver uma pessoa dessa e você vai ver, olha, um cara respeitoso, um cara educado, né? Educado, tá? Eu boto entre aspas por quê? São todos conceitos que algumas pessoas dizem, o que é educação, isso é educação, né? Aquilo é educação, então é questões culturais eu sempre boto entre aspas. Mas como a gente fala da cultura social, a gente tem que levar em consideração que existem tabus, né? Então, quando a gente fala de poder simbólico, a gente pode ser preconceituoso, né? Poder simbólico. Por isso que existe uma coisa chamada violência simbólica, né? Por exemplo, o que é violência simbólica? A mesma coisa. Tá aqui, a gente não enxerga, mas é algo construído culturalmente. Quer um exemplo disso? Chega pra sua amiga, né? Vai lá. Oi, amiga, né? Alisa teu cabelo. Ele é muito estranho, eu não gostei do seu cabelo, né? Ele é feio. Não precisa nem falar que é feio. Começou a falar pra tua amiga, por que tu não alisa teu cabelo? Isso aí é poder simbólico, é violência simbólica. Por quê? Porque a tua colega tá colocando pra você se inserir dentro daquele grupo, né? E esse grupo é o grupo de representação do poder. Né? Então quando você vê uma mulher saindo da academia com aquele cabelo liso, toda padrão, né? Padrão, ela tá ali dentro querendo se inserir no contexto do poder simbólico, né? Porque são regras estabelecidas, né? De comportamento, de agir, de pensar, de falar. Então isso é poder simbólico por Bourdieu e isso, né? Representa também poder. Por quê? Né? Uma mulher bonita, né? Ela vai ter acesso a coisas dentro da sociedade. Né? Você olha para uma mulher bonita, principalmente você vê, eu não estou generalizando. E é por isso que eu falo, entre aspas, o que é bonito e o que não é construído culturalmente. Né? Então, por exemplo, professor, então eu fujo desse padrão, eu sou feia? Não. Sempre falo nas minhas aulas que a gente fala de poder. Então, a imagem construída pelo sistema capitalista que constrói esse poder simbólico. Né? Por exemplo, professor, eles mostram pra mim aquelas imagens de mulheres bonitas, que eles dizem que é bonitas, do cabelo liso, do olho claro, do padrão de beleza, né? Porque isso é historicamente representado, gente. Né? Essa é a imagem representada. Né? E a gente é besta porque a gente aceita isso. Né? Quando eu aprendi, né? Por isso que tem muita gente que sofre preconceito. Preconceito acontece quando tu se toca, tu tem senso crítico. Né? Tu aprende, tu vai conversar com esses caras aí, né, todos diferentes, tu percebe que eles têm um grau de conhecimento crítico muito elevado, eles não aceitam as coisas facilmente, né? É porque o ser humano ele entra numa zona de conforto, né? Ele entra numa zona de conforto. O que eu quero dizer com isso, né? Esse é o padrão, ok? Eu vou seguir o padrão, né? Tá? Eu vou colocar um vídeo pra vocês aqui, ó. Assistam esse vídeo. Eu acabei de ter esse vídeo em mente. If you weren't born with it, you can buy a couple ornaments. Just be sure to read the warning kits, 'cause pretty soon you'll be bored of it. Ha ha, sexual. Hey girl, if you wanna feel sexual, you can always call up a professional. They stick pins in you like a vegetable. Ha ha, kids forever. Baby soft skin turns into leather. Don't be dramatic, it's only some plastic. No one will love you if you're unattractive. Oh, Mrs. Potato Head, tell me, is it true that pain is beauty? Does a new face come with a warranty? Will a pretty face make it better? Oh, Mr. Potato Head, tell me, how did you afford this surgery? Do you swear you'll stay forever, even if our face don't stay together? Even if our face don't stay together.
this potato here, tell me, is it true that pain is beauty? Does a new face come with a warranty? Will a pretty face make it better? Oh, Mr. Potato Head, tell me, how did you afford a surgery? Do you swear you'll stay forever, even if your face don't stay together? Stay forever, stay forever, even if your face don't stay together. Stay forever, stay forever, even if your face don't stay together. Stay forever, stay forever. Vocês entenderam? A busca, né? A busca pode ser complicada, pode ser incessante, mas ela nem sempre vai agradar a todos, nem sempre vai agradar você mesmo. Não adianta você viver seguindo o padrão, seguindo o poder simbólico e você não tá feliz. Tá? É isso que eu falo. Então, não liguem para as pessoas que falam que você é estranho, você é feio, você fala de um jeito estranho, você fala errado, você tem o cabelo assim, você tem a boca assim, você tem os dedos assim, a mão assim. Por quê? Porque isso aqui, né? Isso aqui, esse padrão que a gente constrói, né? É o poder simbólico. Ele é construído na sociedade para estabelecer limites no que é certo, no que é errado, no que é bom, no que é ruim. E esse poder, por quê? Porque as pessoas mantêm esse poder. Porque quem está no topo quer manter uma venda, quer manter, quer se manter ali, né? A pessoa que tem poder, né? Ah, eu vou colocar um silicone, eu vou ajeitar meu cabelo, eu vou botar uma lente, entendeu? Então isso é tudo construído para que essa pessoa que está no poder, ela se sentir essa face, né? Ela quer ser a imagem e semelhança do que é perfeito para a sociedade. Né? Então por isso que quem tem dinheiro sempre está fazendo aquela cirurgia, está fazendo aquilo, justamente porque ela tem dinheiro e ela mesma mantém o poder simbólico funcionando. E como ela tem poder, ela vai ser a imagem da influência. Tá entendendo? Isso é o poder simbólico. Tá? Então as pessoas que têm poder, elas constroem a imagem delas mesmas, né? Como aí o certo, como o principal, como o... Entenderam? Então isso é o poder simbólico. Espero que tenha dado para entender um pouco de poder simbólico, né? Tá? E a gente se vê aí, tá? Nas próximas aulas. Espero que tenha dado para entender. E não se esqueçam de tirar dúvidas caso vocês tenham tido, ok? É uma aula bem reflexiva. O Bourdieu, ele trabalhava com muitos temas que alguns foram até polêmicos, mas ele trabalhava uma coisa necessária, o senso crítico. Então, quando a gente tem senso crítico, a gente se desprende de amarras sociais. Né? É por isso que tem muita gente que fala: ah, essa mulher é feia, não sei o que, ela corta o cabelo assim, ela se comporta assim, ela é assim, né? Eu vou lá, olho para a pessoa e vejo, que maravilhoso, uma pessoa que não liga para o que as outras pessoas pensam, tá? Ela é uma pessoa feliz do jeito dela e não importa o que você vai falar para ela, né? Claro, às vezes é duro, né? Às vezes é duro ser você mesmo, né? Às vezes é duro querer se ver de forma diferente, porque a gente tem aquela pressão social pelo poder simbólico. Aqueles olhares, o poder simbólico ele se manifesta naquele olhar da pessoa, quando ela te olha e ela fica assim, né? Ela fica assim com aquela cara de você tá errado, né? Você não deve ser assim, você tem que ser igual aos demais, né? Você tem que seguir o padrão. Então todo esse padrão é construído pelo poder simbólico, né? E quando você vê, eu vejo uma pessoa diferente, eu não sinto vergonha, preconceito, eu não sinto vergonha alheia, eu não sinto preconceito, né? Eu sinto, às vezes, se eu vejo uma pessoa numa situação de necessidade, é claro que a gente fica aflito, né? A gente se sente mal pelo próximo. Mas quando eu vejo que a pessoa, ela tem consciência, né? Ela tem consciência daquilo que ela está fazendo, né? Que ela conseguiu aprender que não adianta seguir o poder simbólico e seguir a si mesmo, ela conseguiu ser feliz e eu fico parabéns. Você conseguiu fazer o que muitas pessoas não conseguiram porque elas têm medo de sofrer. Não tem a força necessária para lutar contra esse poder simbólico. Você conseguiu lutar contra o poder simbólico. E é uma luta diária. Então é duro ser você mesmo, é duro ter que lutar contra essas amarras sociais e esse poder simbólico que existe, tá? Então a gente se vê na próxima aula e qualquer dúvida é só procurar, tá bom? Até mais!